Pedrão traz a solução. Pedrão traz a solução. Gente, bom dia. Declaro aberta a Assembleia Ordinária. Eu não estou acostumado a falar assim. Eu declaro aberta a Assembleia Ordinária do ano de 2026 para a nova gestão. Vocês querem ficar mais perto? Não, vocês estão muito isolados. A luz já está perto. Vocês estão espalhados. Fica aqui mais juntinho. Eu passo aqui. Pode só deixar no... bicho. É verdade. A gente vai deixar a lista aqui. Tem uma prancheta aí? Lá em cima. Pega para nós, Jojo, fazendo favor. Que aí a gente vai... Hã? Gravado? Sim. Tem. A gente consegue colocar isso tudo lá. Ótimo. A gente vai passar a lista de presença. Aí eu preciso que vocês assinem a lista de presença. Então ela vai correndo aí, nome, RG, assinatura, autoexplicativo, como diz os ditados militares, a prova de burro. Então não tem estresse, é só se assinar lá, tá? Como o primeiro ato da Assembleia, eu preciso nomear o secretário da Assembleia, tá? A minha sugestão é do Jota. Aí eu peço apoio, vocês dizem que sim, e se aprova ou não depois, tá bom? Por que do Jota? Porque o Jota é o nosso secretário oficial das Assembleias Ordinárias. Então proponho o Jota como secretário da Assembleia. Apoio? Sim. Alguém contrário? Então, unânime, Jota, você é o secretário. Aberta a Assembleia, a gente passa então para a prestação. Tem que pôr só no... O mouse está na... Passa então o relatório financeiro. Nosso primeiro tesoureiro, Henrique Maier, bonitão, faz para a gente aí. É só aquele slide mesmo? Espera aí, mano. Tá sem pilha já, né? Tá tudo sem pilha? Então desmuta esse aqui, Henrique, Pedro, ó. Aí, mano, sua voz é bonita, a gente gosta de te ouvir no microfone. Aí. Bom dia, gente. Acho que tá meio baixo. Aí, beleza. Então, gente, o relatório financeiro, né, dessa gestão de diretoria, então, esses 2 anos, né, iniciou em maio de 2024, encerrou, né, a diretoria e começou essa nova. Então, aqui está o relatório desses até abril de 26, que foi, né, como a gente ainda não fechou o caixa de maio, né, então a gente está prestando até abril. Então a gente teve aí, né, o valor de total de entradas ao longo desse período de R$336 mil. Então dentro desse valor a gente tem 286 mil que foi de dízimos, rendimento de conta R$817 e essas outras entradas de 48 mil, aí está contemplando o bazar que a gente teve em 2025, né, de quase R$15 mil, 14.500. E em abril a gente teve esses 25 mil aí que é referente à campanha, né? Então está constando ali como as entradas também. De saída a gente teve um total aí de 251 mil ao longo desse período. Então a gente fechou aí com um caixa positivo, né? Ao longo do período. E aí dentro dessas saídas são as saídas ordinárias mesmo, né? E como a gente teve recurso excedente, né? A gente conseguiu fazer algumas contribuições. A gente teve ajuda de custo para alguma família que passou por alguma necessidade, a gente teve ajuda de custo para a cirurgia do Jay, que era um pastor aqui da Aliança há muitos anos, a gente contribuiu com uma família missionária para a Amazônia. Então foram algumas coisas que, graças a gente ter esse recurso excedente, a gente conseguiu, né, contribuir com isso. O envio do CRAS para Timóteo, né, que é importante para ele como pastor e para a nossa igreja também, né? Obrigado, filha. Então, fechamos então com esse caixa positivo. Ali tem do lado ali da última coluna, né, quantidade de pessoas que contribuíram, né, ao longo desse período, mensalmente. Isso, essa última. Então, olhando ali, dá em média aí de umas 25 pessoas, né, mensalmente que contribuem, são dizimistas, né? Uhum.
Ali eu coloquei ali o saldo, né? Quando a gente iniciou a gestão, a gente tinha um saldo de caixa de 10.900, a gente encerrou aí, abril com um caixa de 95 mil. Dentro desses 95 mil, a gente ali a gente segrega entre conta corrente e fundo de reserva, mas é mais para porque esse fundo de reserva por exemplo, agora que a gente está indo para um novo espaço, a gente vai ter um aluguel mais alto. Então, se a gente não tiver entradas que comportem esse novo gasto nosso que vai aumentar, esse fundo de reserva provavelmente a gente vai ter que utilizar a parte desse recurso para bancar esse novo aluguel, né, até que a gente consiga ter entrada suficiente. Né? Conta corrente, normalmente a gente coloca ali em torno de um mês de gastos, né, e um pouquinho a mais. É mais essa segregação mesmo. O fundo de reserva é algo que assim, a gente só vai utilizar emergencialmente mesmo. E segregado ali os 25 mil da campanha, né? Que a gente, até abril, a gente não tinha utilizado nada do recurso da campanha. Agora, em maio, que a gente começou a utilizar, né, com o avanço da obra. Uhum. Então, o resumo é isso. Aí é aprovação, né? Isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer questionar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Não? Então eu peço apoio para aprovação das contas. Algum voto contrário? Não? Ou eu? Não. Ok, então aprovada as contas da gestão 24, 26. Vou deixar aí mesmo. Passado o relatório financeiro, eu vou para um relatório pastoral dessa gestão. Ao longo desse ano que passou, a gente vivenciou uma transição do planejamento estratégico para a nova estruturação e organização da igreja. Então, no último mês, a gente fez uma reunião para o novo passo que a gente vai dar estruturando o organograma da igreja. Esse foi um desenvolvimento que a gente fez interno. Eu achei que eu tinha colocado o número ali de aconselhamentos e visitas, mas eu não coloquei. No ano passado, por causa de algumas mudanças, as visitas foram um pouco menores. Esse ano está seguindo uma média de ao menos uma visita semanal para conciliar com a minha agenda de trabalho. Então, levando em consideração que o ano passado foi menos, foi cerca de talvez 30 visitas no ano que eu consegui fazer, fora os aconselhamentos, e esse ano está sendo uma por semana até agora, né? A gente teve tempo de acompanhar alguns líderes, inclusive de novos desenvolvimentos que a gente teve. Então, a gente não tinha demanda, por exemplo, de adolescentes na igreja. E uma das coisas que tem a ver com os nossos valores negociáveis é não criar estrutura para coisas que a gente não tem. Mas a partir do que a gente começou a ter, a gente precisou criar. Então, sentei com o Pedro e com a Bruna. Na verdade, eu tinha sentado com outros líderes antes, mas não deu certo, não funcionou. E o Pedro é um líder que tem crescido na nossa comunidade ao longo do tempo. A gente tem caminhado junto já há muito tempo, acho que desde quando ele voltou de Campo Grande. E é um camarada em que eu vejo potencial de pastor para o ministério. E a gente tem conversado sobre isso e alinhado sobre isso. E um passo para que isso seja desenvolvido é ele estar próximo da liderança. E aí a gente decidiu que ele ficasse à frente dos adolescentes e jovens na comunidade. O que isso implica também, né? O que isso implica não? Por que a gente tomou essa decisão? Além desse potencial ministerial do Pedro. Implica na proximidade geracional. Então já tiveram pessoas que ofereceram para trabalhar com adolescentes, mas essa lacuna de espaço, eu sei que ela é importante para o crescimento, mas em termos de linguagem, esse espaço menor de idade, ele faz mais sentido. Então foi por isso que a gente buscou o Pedro como líder, porque o Pedro é um cara maduro, tem família, agora está vivendo as dificuldades todas aí de passar a noite em claro, de trocar a fralda de neném, de lidar com o desafio de ser pai e a semana de fechamento lá na empresa de metas. Então, enfim, estou brincando aqui porque ele sabe que ele passou essa semana. A gente entendeu que esse era um ponto ideal, por isso o Pedro para a liderança. A gente tem desenvolvido isso e estamos na direção de desenvolver outros ministérios que agora se fazem necessários. Então, por exemplo, estou para ter uma reunião com a Fabi e a Cláudia, nessa semana agora, para a gente alinhar a parte de eventos, para que fique um núcleo responsável para os eventos da comunidade. O que é isso, cara? Vamos começar a fazer eventos? Não, mas a gente já tem alguns, a gente tem o Bazar, que é organizado, a gente tem o Arraiá,
né, tem inauguração da igreja, tudo que diz respeito ao aniversário da igreja. Então a gente precisa criar um núcleo para isso, né? Tive uma conversa, por exemplo, com a Kênia, para a Kênia assumir a parte de secretaria, mas a gente vai desenvolver isso ainda, porque nós não tivemos tempo de sentar para poder resolver isso. O planejamento de séries tem acontecido ao longo do ano. A gente se reúne em janeiro com a equipe de pregação para poder planejar a série de mensagens. A gente fez isso em janeiro desse ano. Esse ano a pretensão é a gente fazer isso lá por volta de outubro, novembro, para que a gente tenha mais prazo. Dentro disso nós estamos tentando, dentro da equipe, antecipar as sinopses das séries para facilitar o andamento de todos os ministérios que caminham junto. A gente está desenvolvendo isso. O fator limitador nosso, de fato, é o tempo, continua sendo o tempo. Mas em meio a essas dificuldades, a gente está alinhando tudo isso. A liderança dos grupos de vidas, a gente fez a transição no fim do ano passado para o Teco, porque fazia mais sentido ele assumir agora essa responsabilidade dos grupos de vida. Então o Teco assumiu a liderança dos grupos de vida, né? Reuniões com liderança que a gente desenvolveu, capacitação de algumas pessoas e liderança, né? O Pedro é um reflexo disso também, de formação, e atividades fora da comunidade. Então, uma coisa que a gente se propôs desde 2023 ou 24, foi convidar os líderes da comunidade a participarem da conferência do CTPI que acontece na Rede Ressurgência em Campinas. Essa conferência não é uma conferência que necessariamente ela vai atender a expectativa do público comum de igreja, de membro. Ela é voltada para a liderança. E o nosso intuito é mostrar para a liderança perspectiva de igrejas saudáveis, que estão atentas à nova realidade, como elas estão lidando com os princípios de liderança dentro das suas igrejas. E isso contribui para a formação da liderança em si. Algumas coisas a gente começa a desenvolver aqui na igreja. Então, por exemplo, um dos tópicos que a gente viu no ano passado, que é essa fotinha bonita aí, foi o desenvolvimento de equipes de voluntariado. Isso também está na parte de algo que a gente quer desenvolver aqui na comunidade, liderança de voluntariado. O princípio de liderança de grupos pequenos, que vem do incentivo do pessoal da North Coast, uma igreja do oeste lá da América do Norte. É um princípio que está sendo construído dentro dos grupos de vida. Na próxima reunião com a liderança, a gente vai trazer do princípio também que a gente aprendeu lá na North Coast, que é o porquê da liderança. Então é algo que a gente vai desenvolver com a liderança. Então, tudo isso promove para a gente ferramentas para a gente colocar em prática nas lideranças. A gente não vai lá para aprender assim, como atua a recepção. Não, talvez em algum momento alguém fale alguma coisa. Mas nós vamos lá para poder entender como que as igrejas estão lidando com a sua estrutura frente à realidade que a gente vive. Essa semana que passou, eu participei de um fórum regional aqui em Belo Horizonte, na Igreja A Ponte, que falou sobre novas igrejas para novas realidades. Então, parte dos mentores, né? Esse carequinho ali, ó, é um grande mentor que está do meu lado ali. Ó. Ele é o Ricardo Agreste. Ele estava aqui também. Então, no fórum que a gente participou, foi bem intensivo a parte de estruturação dessas igrejas. Então, tem muita coisa que vai começar a acontecer para a gente aqui também, que é fruto de tudo que a gente vai aprendendo lá. Então, o que eu queria que você soubesse? Esse pastor de vocês aqui, ele não está fazendo as coisas da cabeça dele, não. Ele está tentando adquirir conhecimento, buscando o que é ser uma igreja missional dentro da realidade que a gente está inserido para que a nossa cidade seja impactada. Além das atividades externas, além daquelas que eu falei, eu também estou fazendo uma pós-graduação. Isso não é custo para a igreja, está saindo de custo meu mesmo, eu que estou pagando, mas também é uma forma que eu entendi que eu precisava me capacitar melhor para servir a igreja mais. Então, essa é uma outra atividade externa que eu estou fazendo. É um pouco das coisas que está contribuindo para eu ficar sem tempo. Mas tem sido muito bom, tem dado muitos frutos para a igreja, né? Outra atividade externa que eu participo semestralmente, essa também é boa não só para mim, mas é boa para vocês também, é o Timóteo. O Timóteo é um movimento que eu participo, que foi criado na década de 90 pelo Ricardo Agreste, que o intuito dele é cuidar de jovens pastores no ministério. Então, a gente tem lá tempo de lazer mesmo. Clássico, nós estamos pagando para você jogar bola lá e peteca? Não, vocês estão pagando para eu ser cuidado. Vocês estão cuidando de mim. E a igreja precisa ser generosa nisso. E quando vocês fazem isso, vocês estão sendo generosos comigo. Automaticamente, vocês têm um pastorzinho que vai chegar aqui melhor, que vai cuidar melhor da igreja, das estruturas. E isso também promove alguns contatos que facilitam algumas coisas que vão andando. Então, deixa eu te contar o que aconteceu essa semana, por exemplo.
nós estamos para receber recurso de doação do LEM. O processo desse câmbio pelo Itaú envolve uma taxa de 5% de spread bancário, 5 a 7% de spread bancário, mais uma taxa de R$130 que é fixa, mais IOF de 0,38 e uma taxa de $4 lá nos Estados Unidos. Essa semana eu encontrei com o João não está nessa foto, mas o João é do Timóteo, e é a amizade que a gente criou ao longo do tempo. E o João falou assim, cara, tem uma corretora que ajudou a gente aqui, vou te passar o contato dele. Então agora a gente vai receber os recursos com uma taxa de R$100 de corretagem e uma taxa de $30 IOF. E a cotação do dólar vai ser o dólar do dia. Então, na transferência que o LEM fez de $500, que ficou 496, nós pegamos ele a $1 de 4,79 de cotação e essas taxas todas que eu falei. Então, ao invés de receber R$2.500, a gente recebeu 2.200 e alguma coisinha. Qual das taxas todas. Então, esses contatos do Timóteo facilita. Cadeira, a gente fez o orçamento de cadeira estofada para o novo espaço, que cada cadeira estava saindo a 230. O João, que é do Timóteo, a gente tem contato, ele falou, estou comprando lá 165, estou pedindo para a menina te chamar. Então, conseguimos um orçamento mais barato, que talvez proporcione para a gente comprar as 200 cadeiras de uma vez. Que ao invés de R$46 mil, ficou em 33 mil o orçamento. Então, a gente atingindo os recursos necessários, a gente consegue fazer mudança. Então, esse tempo meu no Timóteo, ele proporciona contatos, network, aprendizado, cuidado meu, da minha saúde, da minha família. Lá a gente tem um tempo de lazer, a gente tem um tempo de mentoria com um pastor mais velho, e são mentores assim renomados. A gente teve Ziel Machado no ano passado, a gente teve Samuel Vieira, todos eles foram preletores da conferência do CTPI. O próprio Ricardo Agreste foi um dos mentores. Quem esteve com a gente nesse encontro aí foi o Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa estava na última conferência também. Ricardo Barbosa é autor daquele livro Quando a Alegria Não Vem Pela Manhã. Então, são mentores que nutrem a gente no cuidado pastoral, falando para a gente sobre a nossa vida pessoal, sobre o nosso relacionamento com a família e sobre o nosso cuidado com a igreja. Então, traz confronto para o coração. Eu choro muito quando eu estou lá, não é novidade, mas... eu sou confrontado quando eu estou lá, eu sou desafiado a ser cuidado, e a gente tem um tempo de compartilhar, porque lá é o momento em que pastores vivem os mesmos desafios na família, os mesmos desafios na liderança, os mesmos desafios ministeriais, e aí a gente tem tempo de compartilhar esses desafios e ser nutrido nisso também. Então isso aí é essencial para o cuidado. De relatório pastoral, é isso. Apoio, dúvidas, questionamentos, nada? Ok. Então, o próximo ponto, a gente precisa dele formalizado. A mudança, a gente já falou sobre ela antes, mas o que aconteceu nesses últimos 2 anos e que isso é parte da gestão de secretaria que a gente está aprendendo ainda, né? Eu particularmente estou aprendendo. E que a gente entendeu que foi o seguinte, quando nós fomos começar a fazer cadastro para poder comprar as coisas para a igreja, o nosso CNPJ estava desatualizado. O endereço que consta no cadastro da Receita Federal é o da Tabelião José Camilo, lá do centro, para você ter uma ideia. E o CEP é o CEP geral de Lagoa Santa daquela época. Então, ou seja, o CEP passou por mudança já individual. E o nosso cadastro na Receita Federal está desatualizado. Quando que eu descobri isso? Descobri isso na hora que a gente foi fazer cadastro para comprar ar-condicionado, que a moça virou para mim e falou assim, olha, não consigo fazer seu cadastro, porque seu endereço está desatualizado. Falei, opa, isso é um problema. Para a corretora, isso é um problema. Então, eu quero regularizar isso e queria propor a gente alterar essa mudança do nosso novo endereço, que vai ser na Avenida Acadêmico Nilo Figueiredo, 1723, lojas 28, 29 e 30, ali no Espaço Laguna. Apoio? Algum voto contrário? Ok. Por fim, para vocês poderem almoçar, a eleição da nova gestão para o exercício 2026-2028. O que acontece com a saída do Fernando? Com a saída do Fernando, a gente pegou a metade de uma gestão, que era 22-24. E aí, como muda, como eu não estava na diretoria, e o Fernando deixou a presidência, e no estatuto isso só pode ser feito em assembleia, o estatuto nosso prevê que a diretoria é formada por presidente, vice-presidente, secretário, primeiro e segundo tesoureiro e vogal, e mais 2 suplentes. Todos os cargos são eleitos, exceto do presidente. O presidente, ele sempre é o pastor titular da igreja.
Quando que isso pode ser mudado? Em assembleia. Se a igreja entende assim, olha, a gente não quer mais que o pastor titular nosso, o Crasso, siga como nosso pastor titular. A assembleia, através do vogal, convoca a assembleia extraordinária e a assembleia extraordinária vota para a mudança ou retirada do pastor titular, aí sim se muda o presidente. No caso, Fernando, ele ia embora, então precisava mudar o presidente. Aí a gente fez uma assembleia extraordinária para alterar todo o corpo diretor da igreja, porque ia mudar o presidente. Então a gente pegou uma gestão que foi na meiuca ali. Aí a gestão terminou aquele mandato. Em 2026 a gente fez uma assembleia ordinária e elegeu a última diretoria. E o que eu tenho visto de saudável na continuidade? Quando as pessoas compreendem o seu papel e o trabalho da diretoria flui. Isso facilita muita coisa. Porque facilita a gente estabelecer a cultura da igreja, facilita a gente estabelecer a visão da igreja, facilita a gente estabelecer a missão da igreja, como um grupo de pessoas que estão alinhadas naquilo que elas entendem que é a vocação da igreja local. Então, o que eu quero propor para vocês? Eu quero propor a manutenção do corpo diretor, para que eles continuem no trabalho que eles já vêm fazendo. Existem outras mudanças que eu gostaria também de propor, mas isso fica para o ano que vem. Mas, por enquanto, eu gostaria de propor a manutenção do corpo diretor. Eu conversei com todos os membros da diretoria, todos eles optaram em permanecer, exceto a Laura. A Laura era suplente e ela decidiu, por questões pessoais, estar ausente nesse momento. E ela continua na igreja, ela continua participando dos ministérios que ela faz parte, mas ela optou em sair da diretoria executiva. E aí, eu tive uma conversa com a Sheila. Sheila já está aqui na igreja, eu ia brincar, mas eu não posso fazer isso porque é mulher e eu vou apanhar, né? Mas ela está aqui na igreja há muito tempo, ela tem se envolvido constantemente com a liderança da igreja, e hoje, numa divisão que a gente fez dentro do M3, ela lidera a parte de projeção, de mídia do nosso ministério. Tive uma conversa com ela e propus para ela, assim, meio que de supetão, né? Acho que ela não esperava isso, mas ela decidiu aceitar, e aí eu propus uma leve mudança. O Rafa, ele tem tido mais compromissos por questões de trabalho, que impede ele de participar frequentemente das reuniões. E aí eu propus uma mudança do Rafa, que era o nosso secretário, ficar como suplente, continuando como parte do corpo diretor, e a Sheila assumir o cargo de secretário. Ficou secretário ali, mas é o cargo, né? O cargo de secretário, mas é a Sheila Galo. Algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer saber qual que é a função de cada um? Vogal, o vogal é o Tiago Leonel. A função do vogal na igreja, ele é o elo de conexão entre os membros da igreja e a diretoria. A diretoria, no nosso organograma, ela faz a administração, ela faz a parte de gestão da igreja, administrativa e estratégica. Então, as decisões estratégicas são tomadas dentro da diretoria. Tudo que a gente vai decidir, que envolve, por exemplo, parte financeira, quem decide é a diretoria. A assembleia, ela é soberana. Ela decide questões cruciais, tipo a mudança do pastor, ou o questionamento se algum membro da diretoria pode permanecer lá. A assembleia, ela é esse órgão maior que vai tomar essas decisões. A diretoria não pode decidir se vai mudar o pastor ou não. A assembleia só que pode fazer isso. E ela faz essa gestão administrativa e estratégica. O Tiago, que é o nosso vogal, ele é o elo de ligação. Então, por exemplo, o quê? Em que sentido? Tá, desculpa, é o elo. Obrigado aí. Obrigado, cara. Isso. Exatamente. Esse. Cara, o bom de você ter pessoas intelectuais é isso, entendeu? Apoio? Algum voto contrário? Então, por unanimidade, nós elegemos a nova diretoria. Alguém tem mais algum assunto para poder tratar, de cunho geral, que queira trazer para público? Essa ata,
para normalizar tudo que a gente precisa normalizar, inclusive pedir isenção de IPTU na prefeitura, que esse ano nós não conseguimos, mas nós vamos pedir a isenção de IPTU para o ano que vem. Isso tudo vai ajudar a gente também. Cadastrou, por favor, se cadastre, entra lá no link, você que está aqui na igreja, entra naquele link que eu mandei lá no grupo, eu reenvio, entra no site, o link está lá no site, entra e preenche, e assim, põe sua fotinha. Só teve uma família que colocou as fotos aqui. Só uma. Coloca sua fotinha lá, tira uma fotinha sua bonitinha, pega uma fotinha sua bonitinha, coloca sua fotinha lá. Não, foi o Leandro e a Sheila, colocou foto dos meninos tudo. Não tem essa opção lá não? Tem. A Sheila colocou? Não, tem que ser pelo site. Mas... Não, Não, é esse que eu mandei agora. Comunidadealianca.org.br. Aí você clica lá na ficha de cadastro e preenche seus dados. Aí tem a opção de colocar a foto lá. Ok? Não, a gente pediu isso porque não tem comunicação. Aí para poder fazer a transição do cadastro, ia dar um trabalhão. Aí para individualmente fazer fica mais fácil, tá? Gente, deixa eu só trazer um último assunto. E aí eu estou falando de gente que já entendeu o compromisso com a igreja, ok? A gente atingiu quase 60% das cotas e mais de 50% da meta para a campanha. O que aconteceu com o lote que foi doado para a gente? O Tiago e o Teco foram em Funilândia para poder ver a viabilidade de vender o lote, do valor real de mercado dele. E, infelizmente, o valor de mercado dele não condiz com o valor que a gente tinha inicialmente. Porque a realidade do comércio lá em Funilândia está diferente. O lote onde ele está situado, as ruas ainda são de terra, não tem infraestrutura. E pelo um corretor da região, a avaliação do lote é entre 17 e 20 mil. Não vale a pena a gente vender um lote que foi doado nessa realidade, porque a gente estaria queimando um bem que futuramente vai valer muito mais para suprir uma necessidade agora que não vai tampar buraco nenhum nosso. Ou seja, aquilo que a gente tinha expectativa, né, que foi decidido dentro da diretoria de arrecadar 60 mil, o lote em tese valeria 80, a diretoria decidiu vender por 60 porque a gente tem urgência no recurso para poder fazer a mudança. 20, 30 mil não vai suprir nossa necessidade. Então nós temos um lapso ainda financeiro grande para arrecadar, para alcançar o valor que a gente precisa para efetivar a mudança. Embora o LEM tenha se comprometido a nos ajudar com a doação, eu gostaria que nós não ficássemos refém de depender de alguém externo. Então, a gente vai precisar de ter um esforço maior. Se você ainda tem recursos que você pode se envolver financeiramente, nós precisamos desse esforço. Se você conhece pessoas que você tem liberdade de conversar para poder pedir que participe, nós precisamos desse esforço. Para que a gente possa mudar. Nós temos um valor que a gente consegue fazer algumas coisas. A gente tem um valor, o valor real que a gente tem é utilizando parte da nossa reserva. O valor real de arrecadado, ele conta com arrecadação futura. Então, além da gente ser fiel ao compromisso que a gente assumiu, a gente precisa arrecadar mais. Então, se nós ocuparmos todas as cotas, a gente chega em 140 mil. Dá para a gente um certo conforto, porque a gente consegue fazer tudo o que precisa para mudar. Alguns gastos extras que a gente não considerou lá atrás, mas a gente economizou em outros. Então, a gente economizou no drywall, a gente economizou em parte da elétrica, a gente economizou no ar-condicionado, que a gente conseguiu comprar os ar-condicionados mais barato do que o previsto. A cadeira agora vai diminuir o recurso, então o que vai entrar mais seria as 200 cadeiras e a iluminação que a gente quer fazer diferente, que está discutindo ainda. Essas economias suprem essas diferenças. E a gente precisa de um recurso maior para a parte de pintura, porque rolar tinta é tranquilo, mas a gente precisa preparar as paredes de drywall. Isso já não é tão tranquilo de fazer. Então, a gente queria contratar um pintor para poder fazer isso e deixar tudo bonitinho. É um orçamento que vai acontecer essa semana. A gente precisa arrecadar o recurso. Então, eu gostaria de convidar vocês, aliás, de encorajar vocês assim, a fazer um sacrifíciozinho maior, para a gente poder alcançar, pelo menos alcançar as metas todas, as cotas todas doadas. A nossa meta é alcançar as cotas doadas.
E tem cotas baratinhas lá ainda. Então, você está acabando talvez de pagar agora aquelas que você assumiu em abril. Se você puder, sem te colocar em crise financeira, eu queria te pedir esse sacrifíciozinho, para a gente alcançar aquelas cotas. Se a gente completar aquelas que são menores, embora elas não dão um impacto muito positivo, mas dá um gás para a gente correr atrás das outras cotas. E a gente vai pedindo para que as pessoas se envolvam mais para a gente alcançar. Seria agora maio, mas nós não conseguimos. E está tudo bem, que a gente já está com recurso. Está fácil aí? Eu falo aqui para você. Quando a gente tiver pintado, a elétrica pronta e os painéis instalados, a gente consegue mudar. E isso leva em torno de 110 mil reais. O caixa que a gente tem agora da semana atualizado, para poder fazer a instalação das portas, parte de iluminação, o orçamento de pintura que a gente vai receber que a gente não pegou, 40 mil, né, Henrique, que a gente conversou? 42 mil, 40 e poucos mil que a gente tem para poder fazer. Da comunidade, assumir esse sacrifício um pouquinho maior, é um negócio para a gente dizer assim, cara, é nosso esse trem aqui, a gente quer ver isso aqui acontecer, então a gente precisa se envolver mais. Estou dizendo que não se envolveram, tá, gente? Envolveu e muito. Muita gente no domingo disse assim, cara, quando você falou lá 200 mil, eu falei, muita gente no domingo disse assim, cara, quando você falou lá 200 mil, eu falei, nós não vamos alcançar isso aí não. Aqueles 100 reais ou 50 reais você pode dar mais, ou talvez, sei lá, de fato mesmo, aquele recurso que você tem guardadinho que você pode, não, cara, eu vou tirar esses 2 mil aqui e vou ajudar a igreja. Ou o recurso que você puder. Eu estou tendo conversas com pessoas estratégicas para nos ajudar. Eu escutei uma notícia essa semana que foi muito gratificante para mim. Fruto do Timóteo. Tem 2 igrejas de pastores que fazem parte do Timóteo que estão contribuindo todo mês com a gente. A Comunidade de Restauração, do Matheus Fischer, lá de Piracicaba, e o Cariston, que ligou para mim semana passada e falou assim, cara, a gente sabe que a coisa é de Deus quando a gente vê o mover dele para que as coisas aconteçam. Eles estavam com um projeto de plantação, que acabou, ele reuniu com o conselho dele, falou sobre a nossa revitalização e propôs para o conselho dele, do conselho dele ajudar a gente. Então, a comunidade presbiteriana Espaço de Vida lá de Jaguariúna está contribuindo com R$1.000 mensais até dezembro. Até dezembro. Fruto daquilo que ele está vendo Deus fazer aqui na história. Fruto das vocês me enviarem para o Timóteo. Conversas com o Agreste que eu tive essa semana, dependendo de como for situações, de ter um apoio. Então, entende? A gente sabe que Deus está no negócio quando a gente vê as coisas acontecendo e dando certo. Então, vale a pena um sacrifíciozinho nosso. Tá bom? Kênia Mello, faça para a gente aquela oração assim para a diretoria eleita e a gente encerrar a nossa Assembleia Ordinária. Você quer uma mulher de oração? Pode ser? Sheila, Pedro, Sara, Henrique, vamos vir aqui à frente. A Sheila ora pela gente. A Kênia, desculpa. A Skeila. A Tati tira a fotinha. É Skeila. Vem cá. Tira a mesa, não. Menina boa. A Tati tira uma fotinha e a dona Kênia ora pela gente aqui. Pode ser? Tira de diretoria e depois tira uma cara, dona. Passinho de japonês assim. Vai ser a barriga tá aparecendo aí. Os botões meus aqui não tá explodindo. Gente, uma salva de palmas para essa diretoria eleita. Depois nós vamos ter que colocar o Teco e o Thiago aqui através de A nessa foto, não sei como. Kênia. Sim, senhor.
Amém, Senhor. Sim, Deus. Sim, meu Deus. Amém, Senhor. Sim, Senhor. Uhum. Uhum. Sim, Senhor. As pessoas. Amém, amém. Amém, Senhor. Sim, Senhor. Verdade, Pai. Uhum. É verdade, Pai. Amém, amém. Obrigado pelo compromisso de vocês, pela dedicação de vocês constantemente, em meio à rotina. Eu sei que é difícil, eu sei disso, que não é fácil ajustar o trabalho com o compromisso que a gente assume, com os desafios que a gente vive, mas eu creio que Deus tem conduzido essa igreja através do esforço de cada um de vocês em se comprometerem a assumir essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade. E esse aqui, coitado, ele me aguenta demais da conta, porque esse aqui eu ligo todo dia, Henricão, olha isso, Henricão, aquilo outro, ô Henricão, Henricão, Henricão. De vez em quando eu mando mensagem assim, Henricão, hoje eu só quero saber como é que você está, cara. E esse aqui me aguenta. Todo mundo se esforça muito para que isso aconteça. E a lembrança no nosso coração é que o que a gente está fazendo é para o reino de Deus. O nosso esforço de administração para poder fazer as coisas acontecerem, as discussões às vezes, os estranhamentos que acontecem, é tudo para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. E que Deus possa trazer essa perseverança no nosso coração do jeito que a Kenny falou. E obrigado vocês também, né? A comunidade que está inserida nesse processo, né? Que cada um de vocês se sintam encorajados a assumir o seu papel na história, com responsabilidade, com integridade, sendo luz para as pessoas que estão em volta, entendendo que esse passo nosso de mudança é algo que Deus nos chama a fazer como igreja, de verdade. Eu creio que Deus vai trazer novas pessoas para serem transformadas por Evangelho. Nosso objetivo é esse. E tudo que a gente pensa com carinho por lá, obrigado, meu amor, muito obrigado. Você é um discípulo de Jesus. Com muito cuidado e carinho, quem quer ver bonito acontecendo, é para que mais pessoas se aproximem. Esse é o nosso papel. Nós temos uma vocação nessa cidade, a gente vai cumprir a nossa vocação nessa cidade, com a graça de Deus. Em meio a tudo que vai acontecer, a gente vai cumprir nossa vocação nessa cidade. Que não é ser reconhecido pela igreja, é reconhecido pelos valores que nos norteiam. Que as pessoas olhem para os discípulos de Jesus, da comunidade e aliança, e reconheçam um discípulo de Jesus. Não, eu quero ir naquela comunidade, porque lá eu vou me tornar um discípulo de Jesus. Não é eu quero ir naquela comunidade porque ela está no Laguna, porque ela é legal, porque a palavra é boa, não. É porque eu quero me tornar um discípulo de Jesus, porque aquelas pessoas que estão lá são discípulos de Jesus. E eu gostaria de ver, eu quero ver, e eu vou ver, tenho certeza, essa cidade transformada através da vida dessa comunidade. Declaro encerrada a Assembleia Ordinária de 2026. Bom almoço para vocês.